terá questões necessariamente, mas às vezes o que está em jogo são mais as nossas questões do que a do filho. O crescimento e a maturidade, elas requerem tempo. E se a adolescência puder ser vivida de fato, uma hora o indivíduo se tornará adulto, podendo identificar-se com a sociedade, com os pais e com os grupos mais amplos, sem sentir que isso é uma ameaça de extinção pessoal, sem sentir que ele está abrindo mão dele mesmo, porque ele se tornará adulto no momento em que ele puder se sentir inteiro e ele tiver algum norte em relação a quem é ele, o que ele acredita, o que ele pensa e qual é o futuro que ele quer ter. Um futuro menos imediato do que é o da adolescência, né? Mas um futuro que é poder pensar para mais do que alguns dias, para mais do que alguns meses. E isso vai acontecer não em um repente, mas vai sendo construído e uma hora, isso sim, de repente, ele vai poder ver o mundo, porque ele foi construindo a possibilidade para isso. E a construção dessa possibilidade, ou né, na construção dessa possibilidade, é fundamental que os pais estejam com o adolescente. Estejam com o adolescente que muitas vezes não quer falar. Estejam com o adolescente que muitas vezes é grosso ou seco. Estar com o adolescente é estar junto com o adolescente que muitas vezes está questionando ou reclamando daquilo que a gente decide, ou daquilo que a gente pode, ou daquilo que a gente faz. É estar com o adolescente a respeito de quem a gente não sabe uma série de coisas, porque a gente não está com ele o tempo inteiro e ele não nos conta tudo o que se passa com ele. É estar do lado dele e mesmo sem ter certeza de tudo que está acontecendo, ou de tudo que passa na cabeça dele, a gente cuidar de todas as necessidades dele. É cuidar dele. E cuidar não significa fazer tudo o que ele pede. É a gente ter claro que tem coisas que mesmo ele sendo um adolescente, mesmo ele sendo muito inteligente ou muito esperto e tendo uma argumentação politicamente correta, de que tem coisas que ele não tem maturidade para decidir sobre o que é melhor para ele. Tem coisas que é a experiência da vida que deu a vocês uma conclusão do que é melhor para ele. Uma experiência que ele ainda não viveu. E que então, quem vai decidir em alguns aspectos o que é melhor para a vida dele são vocês. Só não pode ser pelo que é mais fácil para mim ou aquilo que eu gostaria. Tem que ser com foco no indivíduo, no que é importante para ele, no que será bom para ele. E tem outras coisas que nós precisamos conseguir deixar, sim, que os adolescentes decidam. Cada família terá o seu limite. E daí a pergunta é, né? Vocês aceitam o desafio? O desafio que é proposto pelos adolescentes a cada dia, a cada momento. E que só vão cessar no momento em que eles não precisarem mais de nós, não precisarem mais dos pais e eles mesmos serem adultos. Obrigado. Sua filha é pré-adolescente, seu filho? Não, tem 8 anos. Já está com ele. Eu queria pular para o outro, dos 8 aos 23, dos fatos até a faculdade. Não é possível, mas o que me deixa um pouco angustiada, eu vejo como nós nos vamos conectar do lado deles, o tempo inteiro, de que forma as más companhias, que acham drogas, bebidas, oferecida por amigos, não aceitam isso. Como que a gente pode segurar isso? A gente não está com isso o tempo todo. Por mais que a gente diga que não deve, a gente vai dizer assim, droga é ruim, mas o amigo diz que a droga é boa e existe muito mais que é boa. Então, não tem como ter controle sobre isso. Não tem. Agora, é importante sim orientar, isso é algo que se faz ao longo do processo de desenvolvimento ou de amadurecimento, né? Se faz isso com a criança, se faz isso com o adolescente.
Isso não significa que ele não experimentará álcool, ou cigarro, ou outras drogas ilícitas, como não significa se cada um de vocês experimentou. Não é? E muitos aqui que possam ter experimentado não significa que hoje façam uso de alguma coisa. Mas a gente tem que ter fé. Fé naquilo que a gente construiu com ele. Não é fé infundada. A fé é naquilo que a gente construiu com ele. É naquilo que a gente ofereceu ao longo de todo o processo dele. Né? E que pode sim acontecer momentos em que coisas nada boas acontecem. Como, por exemplo, ele começar a fazer uso de alguma droga e isso começar a fazer mal para ele. Agora, o que vai ser importante é que os pais estejam lá, para estar com ele, se ele precisar. É para estar, que os pais, que ele pode confiar nos pais. Que isso, eu não sei se eu usei esse termo, mas que é fundamental para o adolescente. Apesar de toda a rebeldia dele, e tudo que ele possa fazer que a gente olha e acha que está errado, é que eles possam confiar que a gente estará lá. Para o momento em que eles precisarem, a gente estará lá. Eles se afastam da gente. Agora, a gente se afastar deles é outra história. A gente se afasta se a gente não conseguir suportar o desafio e a rebelião deles. A gente não precisa se afastar. Eles se afastam sim, mas a gente não precisa. Vai sofrer muito aí. Eu só queria colocar uma questão para você. Você falou assim, não vai dar para a gente segurar. A gente não segura filho nenhum, em qualquer faixa etária. Essa questão de segurar, né? Só queria complementar. A gente tem que ter uma relação de confiança, de afeto, de exatamente isso que ele colocou, a confiança, né? É como uma rede de proteção. Então é isso que a gente tem que, tá bom? Só mais uma coisa. Desculpa, só quis pegar esse A questão da confiança é tão importante que se o adolescente percebe que a gente não confia que tudo dará certo ou que ele ficará bem, ele também não consegue confiar, assim como a criança. Uma vez eu tomei conhecimento de um livro que eu achei interessante e que eu comecei a aplicar. Eu acho que funcionou, até vocês já falaram sobre isso. A questão das diferenças, porque desde pequenininho você fala, põe a blusa, todos os amiguinhos estão com a blusa, termina o seu prato, todo mundo terminou de comer. Então ele dizia assim, você passa a vida falando isso. Aí quando chega na adolescência, você fala, mas por que você precisa fazer? Só porque seus amigos estão fazendo. Então, pelo que eu entendi, até com o Tadeu, finalizando, você passa 7, 8 anos falando que é para ele fazer tudo igual. Mas quando chega na adolescência, você não quer que ele faça tudo igual. Você quer que ele seja muito diferente. Então, se a gente tem essa consciência, acho que desde a primeira infância, de estabelecer as diferenças, de respeitar, talvez lá você consiga, né, ficar mais tranquilo. Sim, mas só lembrando que não é porque tudo correu bem na infância e porque nós fizemos bem o nosso trabalho durante a infância que a adolescência vai ser menos turbulenta. Na verdade, é o contrário. Quanto melhor o nosso papel na infância, mais difícil será na adolescência. E isso é saudável. Então, isso é saudável. Por quê? Porque ele confia não é porque ele exige, porque ele confia em vocês, porque ele confia que ele pode experimentar tudo isso, ele pode experimentar ser e que vocês continuarão ali. Ele confia no ambiente, ele confia em vocês. Tadeu, você me conhece, eu tenho 3 filhos, uma de 6 anos que já foi beijar um menininho atrás da casinha, um de 11 anos, que eu agora não estou reconhecendo mais, porque é pré-adolescente, um de 17 que está fumando, e que a gente está esperando esse momento passar, né? Então, cada vez mais eu penso o quanto é importante você olhar cada faixa etária individualmente, sabe? Focar bem em cada um. Está sendo muito importante para mim, estou crescendo muito, você está me ajudando demais. 3 momentos muito diferentes, né, Tati? 6, 11, 17, salada. Desculpa, não consegui ouvir.
valores, tudo. Será que isso influencia na autoestima? E como ele também vai reagir na adolescência? Sim, influencia. Influencia que tem coisas que necessariamente num adolescente saudável precisarão acontecer, como a rebelião, como o desafio, né? Mas é sim fundamental aquilo que a gente faz na infância. E eu sou psicanalista, né? Sou psicanalista winnicottiano. Na minha concepção, te diria, além disso, de que a base é importantíssima, a base na infância, eu diria que os 2 primeiros anos são fundamentais. Aquilo, como a gente pode estar com esse indivíduo quando ele é bebê, ao longo de toda a infância, mas nesses 2 primeiros anos, vai ditar, inclusive, questões de moralidade que vem depois. Né? Então, sim, aquilo que a gente oferece é fundamental e a gente tem que confiar nisso. Né? Quando a gente vê que não está caminhando do jeito que a gente acha que deveria caminhar, a gente tem que poder olhar para o que a gente fez e saber se a gente pode confiar em tudo que a gente fez, inclusive o que a gente fez na infância ou não. Foi um grande presente a presença de vocês aqui, coroando um trabalho que a gente iniciou em maio, que é esse grupo de reflexão, Escola e Família. Então, foi uma satisfação imensa, esse aprender a cada dia que nos faz cada vez melhores. A gente pretende que seja assim, né? Não só em relação aos nossos filhos, mas para que a gente possa estar inteiro com eles, a gente também tem que ter essa possibilidade, essa vontade de ouvir, de aprender, de se emocionar, né? Com cada momento, com cada coisa que nos é dado a cada dia. Então, muito obrigada a Tadeu, muito obrigada a Adriana, a Elisa, a Edith. Em primeiro lugar, por essa disponibilidade, nós estamos amolando estes 4. Meia-noite do dia, Tadeu e eu trocamos e-mail. Então, a gente não tem nem como dizer. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, pelo afeto, né? Pelo respeito que vocês têm, né? Pelo trabalho, e a gente quer a cada dia reiterar a importância de vocês 4 para todos nós aqui do Colégio Miguel de Cervantes e para todos os pais. Então, nós temos umas não formandas, mas elas passaram de ano. Tem 25 aqui que não ficaram de recuperação, estão aprovadas para continuar no próximo ano conosco, sendo uma mola propulsora para os novos, né? Para os novos pais, para continuarmos o nosso grupo de reflexão. Então, nós gostaríamos de dar esse regalito, né? Entregar esse regalito aos nossos queridos componentes da mesa. E mais uma vez, obrigado, uma salva de palmas para todos.